Bom dia, bom dia. Aqui estou eu para fazer algo que Deus me incomoda, nesta manhã, e tem a ver com o culto de ontem à noite, numa conversa que nós tivemos a respeito de propósito, de cura, de salvação. Eu andei estudando um bocadinho esta manhã para poder falar com vocês. Eu espero assim que eu consiga transmitir direitinho o que Deus tem para nós essa manhã. Nós vamos falar de Jesus, é óbvio, sempre. Mas é quando Jesus diz assim, que ele veio para salvar, né? Ele veio para salvar. Nós vamos fazer um passeio pelo livro de João, começando ali no capítulo 6, no versículo 35, em que diz assim: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. No 39, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Isso é só para nós começarmos. A vontade do Pai, a vontade de Deus é que todos aqueles que Ele deu a Cristo, não se perca. E Ele deu a Cristo quem? Nós. Não somos nós as ovelhas do Senhor? E o trabalhar de Jesus na nossa vida é fazer com que nós tenhamos confiança, fé e que permaneçamos sempre na presença de Deus. Esse é o fazer, esse é o grande chamado. Mas seria só nós que já o conhecemos, que já ouvimos falar? Veja bem, ele diz assim que no capítulo 10, no versículo 16 ainda de João, ele diz assim: Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. É sobre isso que nós falávamos ontem. Qual é o papel do cristão? É servir a Deus da forma como Ele nos ensina, da forma como Ele nos capacita, da forma como Ele nos fala. E Jesus nos fala muito em amor. Deixou-nos um mandamento, um mandamento maravilhoso que diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E devemos fazer isso, com certeza. E Cristo, Ele nos amou de tal forma que Ele nunca fez distinção de ninguém. Não é assim? Ele trouxe para Ele homens de todos os tipos, de todas as facetas possíveis, e ensinou-os a fazer a obra do Senhor. Sabe, a tal da capacitou. Ele capacitou aqueles homens para fazerem o que deveriam fazer na obra de Deus. Não pegou ninguém preparado, não pegou ninguém já pronto, Ele foi ensinando a fazer. E é isso que Ele faz conosco hoje, Ele nos ensina, Ele nos capacita, Ele trabalha, e todo mundo já conhece a velha história do oleiro, trabalhando o vaso, do crisol preparando a pedra, Mas assim, o que nós estávamos falando ontem é sobre esses que ainda não estão no aprisco, mas que deverão vir.
Foi essa a missão que Deus deu para nós. Porque assim, Ele nos convida, nós aceitamos e começamos a trabalhar na obra do Senhor. Mas como o próprio Jesus disse ali em João, existem outras ovelhas que ainda não pertencem a esse aprisco, mas que deverão vir, que serão agregadas e que terão um Senhor, que terão um pastor e farão parte de um grande rebanho. E nós falávamos sobre isso, porque estávamos comentando a respeito de pessoas que têm alguns problemas, que se sentem marginalizados de alguma forma, porque tem alguma dependência, tem algum vício, alguma forma de se postar, não, de se colocar diante da vida, que não é muito adequado, que não é muito condizente com o cristão. E a pergunta que me fizeram ontem foi essa. Essas pessoas, como elas devem ser recebidas nas igrejas? E o que eu falei foi o seguinte, eu não sei com relação às igrejas em geral, mas eu sei quanto ao ministério Brilho do Espírito Santo. Nós fomos classificados por Deus como clínica, uma clínica de recuperação mesmo, sabe? Uma recuperação espiritual, um lugar de oportunidade para aquele que quer ser livre, que quer ser liberto. Tem muitos que conseguem essa libertação, que conseguem ser livres apenas crendo, orando e se posicionando. Mas tem outros que não, tem outros que têm dificuldade. Que se não tiver alguém para falar para eles que é possível, que eles conseguem, que nós estamos aqui para dar a mão, para ajudá-lo a conseguir essa libertação, sozinho eles não conseguem. E aí eu pergunto, se essa pessoa vai procurar um lugar onde se diz que Deus é o Senhor, onde ele ouviu falar que Deus é amor, que Deus é caridade, que Deus é salvação, e ele não é acolhido, ele não é recebido, o que nós estamos fazendo? Porque é esses que têm que vir, é esses que têm que ser acolhidos, é esses que têm que ser tratados. É a palavra do Senhor que diz, muitos ainda não fazem parte desse aprisco, mas serão trazidos e serão agregados e terão um pastor e um rebanho. Então não adianta, irmãos, você, sabe, fazer distinção, fazer diferença, sabe? Ai, nossa, você viu aquela irmãzinha que entrou na igreja hoje? Que horror! Você viu aquele irmão? Estava cheirando a álcool. Como pode? A gente costuma dizer que quando Jesus tocava no doente, ele não ficava doente. O doente era curado. Quando Jesus toca em alguém com vício, com pecado, Jesus não assume, sabe? Ele não fica com pecado e nem com vício. Ele cura. Ele trata. Então, aquelas pessoas que têm fé, que de verdade praticam a boa obra, que de verdade fazem o querer e a vontade do Senhor, quando elas tocam as pessoas que precisam ser libertas, elas não vão ser contaminadas. Elas vão levar a cura. Elas vão levar a libertação. E parece que hoje as pessoas dizem que creem em Deus, mas morrem de medo de tocar no drogado, de tocar na prostituta. Ai, eu não posso. Ai, não. Imagina, o que vão pensar de mim? Não é o que vão pensar de nós, é o que Deus está pensando de nós. Porque Ele está dizendo, ei, eu tenho ovelhas que ainda não fazem parte desse aprisco, mas vão estar lá. Que tal você me ajudar? Que tal você fazer essa tarefa de trazê-las, agregá-las? Porque a nossa busca é a busca da salvação.
E nós prestaremos contas de tudo aquilo que nós fizermos, de bom e de mal. E não seria lindo, não seria maravilhoso se a gente chegasse lá em cima e Deus assim nos recebesse sorrindo, olhasse para nós e para um grupo de pessoas e dissesse assim: olha, através da tua palavra, através do teu abraço, através do teu amor, olha aqui quantos que não estão com nós. Quantos que já não estão aqui agora? Porque o que nós temos que fazer é isso. Nós temos que tratar aqueles que precisam de tratamento. Porque se nós tivermos a oportunidade de sermos selecionados por Cristo, tratados, orientados, capacitados, não foi para guardar para nós. Não foi do tipo assim, consegui minha salvação, você que procure a sua. Não, ao contrário. Nós somos essas ovelhas que ainda não faziam parte do aprisco, mas que Cristo trouxe e agregou. E temos hoje um pastor e um rebanho. Então, toda vez que a gente encontrar um ser humano que precisa de ajuda, e ajuda espiritual, ajuda emocional, temos que estender a mão. Lembrando que tocá-lo não vai nos deixar doentes. Tocá-lo pode salvá-lo, é diferente. Mas para que isso aconteça, você tem que estar 100% na presença de Deus. Você tem que saber o que você é na vida, na caminhada, na presença, na obra de Deus. Porque nós não podemos fazer isso para ganhar fama, para ganhar glória. Nós não podemos ajudar alguém para que sejamos fotografados, filmados e comentados. Olha que bênção que essa pessoa é. Não. Nós temos que fazer de coração, nós temos que sentir no coração aquele fogo ardente de ajudar a pessoa. Jesus, ele deu tarefas aos seus discípulos, ele encaminhou aos seus discípulos dizendo: ide e pregai a palavra. Esse ide e pregai a palavra é justamente atrair essas ovelhas que ainda não faziam parte desse aprisco, mas que com a postura deles, com o fazer deles, com o caminhar deles, fariam parte desse novo rebanho e conheceriam esse pastor. E hoje quem tem que fazer isso somos nós. Então nós temos pessoas com dificuldades para se manter em pé, é essas que precisam de ajuda. O ser humano chamado cristão, aquele que crê em Cristo, aquele que segue a doutrina de Deus, aquele que segue o mandamento do Senhor, ele foi chamado para socorrer. Se você já foi liberto, se você já foi socorrido por Deus, agora está na hora de devolver. Está na hora de fazer por alguém aquilo que já fizeram por você. Então, não se preocupe se na sua igreja, se no seu ministério, chegar alguém bêbado, drogado, uma mulher mal vestida com cara de prostituta, um procurado pela justiça. Eu estou assim exagerando, mas é para dizer para você que são essas pessoas com as quais a gente tem que trabalhar. E aquilo que eu digo para você é aquilo que é a palavra de Deus. Aquilo que você vê na Bíblia, aquilo que você lê nos evangelhos, que você lê na Sagrada Escritura. Jesus, quando tocava, ele não ficava doente. Ele não ficava contaminado, ao contrário, ele levava a cura. Então nós devemos ser inteligentes, sábios o suficiente para entender que nós estamos sendo preparados para isso. Para podermos salvar, para podermos resgatar, libertar vidas em nome de Jesus. Não é nós, não somos nós não fazemos nada, não. Nós não fazemos nada. Mas quando Deus nos chama, quando Deus nos acolhe, quando Ele trabalha em nós e nós aceitamos o trabalhar de Deus, nós nos deixamos sermos moldados, tratados, nós já estamos sendo preparados para fazer essa grande obra. E a nossa grande obra não é outra a não ser fazer aquilo que está em João. Nós temos que agregar essas ovelhas que ainda não fazem parte deste rebanho.
que ainda não entenderam a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela tem que ser ensinada. Ela tem que ser falada. Ela tem que ser dita. Então, todo esse trabalho de pegar a Bíblia. Então aqui diz assim, olha, João 10, versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Nós temos essa função hoje. Nós temos essa obrigação hoje de mostrar a essas pessoas que o Senhor é a porta que entra, que salva, que socorre. E aqui no versículo 9 do mesmo capítulo 10 diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem, achará salvação. Nossa conversa ontem pós o culto foi isso. Pastora, como é que se trata o alcoólatra? Como é que se trata o viciado? Com amor. Com amor. Porque se você não tratar bem alguém que te busca dentro da igreja, por exemplo, ou dentro do teu lar, ou na rua te encontrando e sabendo que você é homem ou mulher de Deus, e você ignorar, o que essa pessoa vai pensar? Grande mentira essa história de Deus. Dizem que Deus é amor, que Deus é misericórdia. E olha esse povo que fala dele, que diz que serve a ele, que não é capaz de dar um abraço, um conselho. É muito sério, irmão, sabe? Não adianta a gente ficar só no glória a Deus, aleluia. Isso também é importante, mas o importante é cumprir o que está aqui no mandamento, aqui na palavra do Senhor. Jesus deixou tão claro. E ele fala aqui, ele não veio para julgar, mas ele pode julgar, porque é ele Deus. Eles diziam que para julgar precisavam pelo menos de 2 pessoas. E ele disse, somos 2, eu e o Pai. Mas ele não disse para nós julgarmos ninguém. Para termos medida, porque com a medida que julgarmos, nós também seremos julgados. E o que nós fizemos de tão extraordinário assim para julgar alguém? O que nós fizemos de tão maravilhoso? Irmãos, quem nos conheceu no passado e sabe quem éramos, nos vê hoje e não acredita na mudança. Com você é assim? Comigo é. As pessoas que me conhecem hoje falam, nossa, que bênção. Mas aqui, as que me conheceram no passado falam para mim assim, você não mudou assim não, né? Você não é essa pessoa não, né? Eu te conheço desde outros carnavais. Mas isso é para lembrar para nós o que fomos, da onde fomos tirados, quem éramos e o trabalhar de Deus na nossa vida. E é por isso que hoje nós não podemos apontar ninguém. Paz do Senhor, missionária Josi, Rosilene, bem-vindas. Isso é para mostrar que nós não podemos apontar ninguém, porque antes de nos usar, antes de fazer uso da nossa pessoa, da nossa voz, Deus nos tira de algum lugar não tão apropriado e trabalha em nós a mudança. E não nos deixe esquecer da onde viemos, para que tenhamos humildade suficiente para reconhecer no nosso irmão que aquela fraqueza dele, nós também tivemos um dia. Pode não ser a mesma coisa, pode não ser a mesma situação, mas também fomos tirados de algum lugar, tratados por Deus, tratados por Jesus, para hoje podermos estar falando a palavra sagrada, para podermos estar difundindo a palavra de Deus. E esses que hoje precisam, têm que ter a oportunidade de ouvir. Não adianta nada você fechar as portas para quem está precisando, sabe? Não adianta nada você querer manter o seu ambiente limpo, higiênico, esterilizado, onde só tem almas salvas e puras, porque você não vai a lugar nenhum. Porque tem alguém batendo, alguém implorando, alguém clamando por atenção. Então presta bem atenção naquilo que Deus está te dando para fazer.
Todos nós somos, de alguma forma, missionários de Deus. Todos nós somos, de alguma forma, mensageiros e discípulos do Senhor. Mas não é para abraçar o irmão cheiroso. Não é para dar boas-vindas à pessoa que tem o dom da palavra, do louvor, que anda na retidão. Sim, é para conviver, para bem dizer, é para amar. Mas nós estamos aqui com uma função de enfermeiros, sabe? De médicos, de clínica. Nós temos pouco tempo para fazer a vontade do Senhor. Olha aqui, gente. Está escrito aqui, não sou eu, não. Está escrito. E o que está escrito a gente não discute, está na palavra. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. E ele nos chamou para fazer esse trabalho, para trazer esses que ainda não fazem parte desse aprisco para se tornar um rebanho grande, maravilhoso. O tempo urge. Você pode reparar que o tempo está correndo. Nós já estamos no antepenúltimo dia do mês de janeiro. Nós estávamos comemorando o Natal há pouco tempo. Finalizando um ano já não faz nem logo ali. Já estamos começando praticamente um novo mês. E quando menos esperar, estaremos no final do ano de novo. O tempo urge. É necessário trazer essas pessoas e falar de Deus com verdade. Glória a Deus, aqueles pastores, pastoras, missionários, evangelistas que acolhem, que abraçam, que ensinam, que renovam, que tratam, que modificam a situação dessas pessoas. Que bom, que sejam multiplicados 1000 vezes mais em toda a face da terra. Que em todo lugar hajam mais pessoas de Deus, mais pessoas de Cristo que façam esse trabalhar de agregar essas pessoas. São famílias destruídas, são crianças e jovens perdidos, são adultos, sabe, cheios de rancor, de raiva, de tristeza, decepção. Porque um dia procuraram alguém, procuraram um lugar e não encontraram. Porque a arrogância, a vaidade não permitiu. Se você tem alguém que está procurando ajuda, não negue esse abraço, essa ajuda, não. Sabe, vai lá, aconselha, fala uma palavra de Deus, trata, cuida. Nós aqui temos pessoas que nós estamos há 4 anos agora comemorando de ministério e nós ficamos praticamente 3 anos tratando, trabalhando. E deu certo. Deus restaurou. Deus mudou a história. Deus tornou-a feliz. Não é um caso. Tem mais de um caso. Mas são casos de vitória não por nossa mão, não porque o pastor Carlos Veras é o cara, não porque a Irene é a... né? Não, somos ninguém não, nós somos chato a beça, sabe? Somos humanos, somos cheios de problema, temos problema de saúde, temos problema, tudo quanto é coisa. Mas Deus age naquele que se abre, sabe? Deus age naquele lugar em que a presença dele é bem-vinda. Deus é tão gentil, ele chega, ele bate na porta, ele quer entrar com cuidado, e quando você recebe, ele age. E às vezes você fala, mas não está agindo na minha vida, mas está usando a tua vida para agir em outras mais necessitadas. Sabe, está agindo na tua vida para que você torne a vida de alguém melhor. E sabe qual é a sua recompensa por isso? É o seu galardão na sua coroa. É o ter algo para levar para Deus naquele dia. Então não se importe muito não com o que está acontecendo com você, porque de você Deus está cuidando. Porque você já faz parte desse grande aprisco de Jesus. Mas comece a prestar atenção naquele que ainda não está fazendo parte. Comece a prestar atenção naquele que está procurando solução.
naquele que está procurando socorro. Adorei esse versículo. Ele é precioso demais. Ele ensina demais o que devemos fazer na vontade do Senhor. Ele resume tudo aquilo que Deus quer de nós. Porque quando Cristo foi para o céu e sentou-se à direita do Pai, Ele deixou-nos o Consolador, que é o Espírito Santo, e nos deixou toda a... Como é que fala? Todo o fazer, tudo que Ele quer que façamos. Sabe? Todo o manual, isso. Todo o manual do que nós devemos fazer. E esse versículo diz bem o que é isso. O que devemos fazer. Vou repetir para ficar gravado. Tá escrito. Não sou eu. João, capítulo 10, versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um Senhor. Isso é o que a gente tem que fazer, irmãos. Então, respondendo e completando nossa conversa de ontem no nosso culto, é isso. Nós temos pessoas com problemas aqui? Temos. Aparentemente, em que todos olham e falam, nossa, mas como é que tem oportunidade? Como é que pode? É o que a gente vê, né, com os nossos olhos. E esses precisam muito de ajuda, esses precisam muito do nosso abraço, do nosso carinho. Mas nós temos problemas disfarçados também. Pessoas que sorriem com os lábios, mas o coração está amargurado. Pessoas que insistem em estar presente diante do altar do Senhor, porque sabe que se não estiver, não vai aguentar. E nós devemos estar atentos a tudo isso. Porque a nossa missão, ela é pesada. Quando nós acolhemos ovelhas do Senhor para tratar como pastores, nós temos a responsabilidade de fazer por elas aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus quer. E o que Deus quer? Que nós a alimentemos com a melhor ração, que nós tratemos a sua lã da melhor forma possível, que nós possamos colocá-las em lugar de conforto, de paz. Ser pastor não é fácil. Ser missionário não é fácil. Evangelizar, muito difícil. Mas nós temos um Deus que nos capacita para fazer. Nós temos um Deus que nos capacita para fazer. A mensagem de hoje é essa, objetiva e direta, irmãos. Deus quer salvar a todos. A palavra diz que todos os joelhos se dobrarão a Ele. Que naquele dia todos verão que Deus é Deus, que Ele existe, que Ele é verdadeiro. E todos clamarão por misericórdia, todos clamarão e pedirão perdão. Os outros todos já abençoados com o conhecimento e com a graça darão glória a Deus. E glorificarão a Deus eternamente por tudo que Ele é, por tudo que Ele é, pelo Deus maravilhoso que Ele é. Mas nós temos esse compromisso. Então, meus queridos, bateu na porta, embriagado, intoxicado, sujo. Trate-os. Trate-os com carinho. Diga para eles que eles têm um Deus que o ama muito e que está pronto para salvá-los. Diga a eles que você não é nada. É só um instrumento do Senhor. Que você não tem ouro nem prata, mas é filho do dono do ouro e da prata. Que você não tem conhecimento médico, nada, mas que você é filha do médico dos médicos. Mostre alegria, mostre sorriso, mostre boa vontade. Seja gentil, não aponte, não condene. Aconselhe. E o conselho melhor é aquele que vem com carinho, que vem com amor, que vem com testemunho. Se você não tem um testemunho na tua vida,
teu testemunho que possa ajudar, procure alguém que tenha amor no coração, que tenha um testemunho forte, que possa ajudar aquela pessoa, que possa dizer para aquela pessoa: ei, eu era como você, mas eu deixei Deus trabalhar na minha vida e eu estou hoje diferente. Eu não estou melhor que você, mas eu estou diferente, podendo falar para você que você também pode sair dessa vida. Jesus veio para salvar. Jesus e seu Pai, nosso Senhor, nosso Deus, é os únicos que podem julgar. É os únicos que podem olhar para nós e apontar os nossos erros, porque Ele nos conhece profundamente. Nós não. Nós viemos aqui para sermos instrumentos da vontade de Deus, para fazer aquilo que Deus nos orienta a fazer todos os dias, mas principalmente para amar o nosso irmão. O que é amar? Amar é tratar. Amar é dar a oportunidade de mudança. Amar é demonstrar à pessoa que ela tem possibilidade, que ela tem chance, que ela tem capacidade de mudar, de fazer, de acontecer. É difícil, é complicado. Mas Deus, Ele se mostra através do nosso comportamento. É da forma como nós falarmos com o próximo que eles vão entender que existe um Deus sim. Através do nosso amor, da nossa palavra de ânimo, sabe, de incentivo, dependendo de como nós falarmos, esse Deus misterioso se transforma em algo palpável. Porque esse amor puro de Deus, que só Deus tem, a gente consegue, sabe, um pouquinho transferir a nossa palavra nos nossos gestos. Carta de Deus. Somos cartas de Deus, como disse o apóstolo. Mas que carta que nós estamos sendo para o mundo? O que eles estão lendo em nós? Eles estão lendo o quê? O amor de Deus? A perfeição de Deus na nossa vida? Ou estão lendo só rascunhos de reclamação, de impropérios, de amargura? Se Deus é alegria, se Deus é felicidade, se a alegria do Senhor é a nossa força, o que nós estamos mostrando? O que nós estamos fazendo? Então, irmãos, a palavra de hoje é somente essa simples. Está em João. Está em João para dizer para nós que nós devemos atrair essas ovelhas que ainda não conhecem esse Senhor, esse pastor. Mas nós devemos ser voz doce, voz amável, para que eles reconheçam, para que eles venham. Lembrando mais uma vez, se estamos presentes, se estamos de verdade à frente do altar do Senhor, não importa no que nós vamos tocar, nós não seremos contaminados, ao contrário, nós vamos levar a cura, nós vamos levar a libertação. Aquele que faz a obra de Deus com sinceridade, ele não se contamina. Ele leva a libertação, ele leva a cura. E crendo nisso é que eu convido a todos vocês, nem que seja uma pessoa cada um vizinho, um amigo, um parente, uma pessoa. Traz ele para o aprisco do Senhor. Convida ele para conhecer o trabalhar de Deus. Abrace. Seja uma carta bonita para que ele possa ler a bem-aventurança de Deus na vida dele. Deus é amor, é justiça, é misericórdia. E Ele só nos pede que sejamos imagem e semelhança de Cristo. E se Cristo fala que tem que buscar
mais ovelhas, é uma ordem. É uma ordem. E muitas vezes ele é tão bondoso que ele coloca essa ovelha no teu caminho. Você não precisa nem caminhar para encontrar. É o nosso caso. Elas têm vindo até aqui. E eu e o pastor Carlos temos nos preocupado em tratá-las com carinho. Para a honra e glória do Senhor. A maioria daqueles que aqui vieram estão no rebanho. Reconhecem o pastor, que não é o pastor Carlos, hein? Reconhece o pastor que é Jesus. A grande maioria para a honra e glória do Senhor. E que venham mais. E que venham mais, porque se é esse o pedido do Senhor, nós estamos aqui para obedecer. Para fazer aquilo que Ele está querendo, a vontade dEle. Que Deus abençoe a cada um. Que Deus toque no coração de todos nós. Precisa tocar no meu também para fazer mais e mais e mais e mais. Mas que sejamos esses discípulos do Senhor, levando a santa palavra de Deus e abrindo espaço para aqueles que realmente precisam, para aqueles que realmente carecem de cura e de libertação. Abrir o braço para abraçar quem está limpo, cheiroso, gostoso na presença do Senhor é fácil. Mas esse já está no aprisco, não é? E Jesus fala aqui em João capítulo 10 que há ovelhas que ainda não estão nesse rebanho e precisam vir. E essa é a nossa missão, ok? Fiquem na paz do Senhor, tenham uma boa tarde, que Deus os abençoe grandemente. E muito obrigado por estarem comigo, que Deus abençoe a vida de cada um. Amém? Deus abençoe.